Ok. Pode? Peraí. Não, peraí. Uhum. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento do edital do programa MStart Ciclo 04. Aproveite a oportunidade, antes da gente começar, chama os amigos, compartilhe o nosso link. Vai ser um evento bem legal e vai ser muito importante a participação de todo mundo. Novamente, esse é um evento do ciclo 04, a gente vai lançar hoje o nosso edital. Era para ser um evento presencial, porém, nas circunstâncias que estamos, a gente está inovando o jeito de trabalhar e de apresentar e de fazer as nossas atividades no Mine Hub. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita que está sendo transmitido também no Facebook e compartilha com todos os seus amigos. Para começar as nossas atividades, eu quero convidar a nossa diretora executiva, Cláudia Diniz, que fará uma breve apresentação sobre o Mine Hub e sobre o programa MStart. Claudinha, é com você. Muito obrigada, Elis. Muito boa tarde a todos. É um prazer para mim estar novamente aqui falando um pouquinho para vocês sobre o Mining Hub, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo no primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração no mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Mining Hub virtual, né? O nosso trabalho agora não parou, né? E a gente está fazendo tudo online, continuando com as nossas atividades, principalmente com o trabalho com as startups. Lorena, você passa para mim? Bom, esse é o nosso desenho e aqui tudo que o Mining Hub faz, né? Assim, a gente é um canal de inovação aberta e se vocês derem uma olhadinha, a gente trabalha no lado esquerdo da tela, a gente trabalha com o setor de mineração, buscando desafios que sejam comuns ao setor para que a gente trabalhe esses desafios de uma forma colaborativa, receptiva e não competitiva, junto com todos os parceiros e com todos os atores do setor de mineração, né? A gente trabalha, né, em oportunidades de conexão com fornecedores, com startups, com os governos, e aqui é importante colocar que são os governos de vários países, inclusive, né? A gente tem contato com governos desde municípios onde estão instaladas as operações das mineradoras, até governos de outros países, embaixadas e consulados, que têm nos procurado para desenvolver oportunidades de trabalhar com startups de fora do Brasil, com empresas de fora do Brasil, né? E também a gente tem várias conexões e parcerias com universidades e institutos de ciência e tecnologia, né, para que a gente traga para o setor de mineração a solução desses desafios, né? E a gente sempre busca soluções de baixo investimento e alto impacto, né? E também soluções que venham do hard science e do soft science, né? E traz também transformação, cultura, mindset ágil e conhecimento para o setor de mineração, né? E a gente desenvolve esse trabalho todo pensando, né, que a inovação pode transformar a cultura e o comportamento das empresas do setor de mineração. Aliás, essa é a proposta de valor do Mining Hub, né? Ser o pilar de transformação do setor através da inovação aberta. E trabalhando com tanta informação e com tanta parceria, com tantos atores, né, com todos os diferentes atores da cadeia da mineração, a gente pensa e constrói o futuro da mineração, né? Esse é um dos objetivos também das atividades desenvolvidas aqui no Mining Hub. Para vocês terem uma ideia, né, hoje a gente está aí com um universo de 22 mineradoras. Vocês estão vendo aí quem são elas, né? Temos desde grandes mineradoras até pequenas, médias, e isso para o Mining Hub não faz a menor diferença, né? A gente trabalha da mesma forma e elas têm um voto no nosso conselho da mesmo tamanho, né? Assim, não faz diferença para nós, né?
tem as mineradoras e também a gente tem hoje em torno de 24 fornecedores, né? Aí também desde fornecedores de serviços, equipamentos, processos, todos os fornecedores que estão envolvidos de alguma forma com o setor de mineração, né? Tem aí o exemplo. Nós temos também as nossas instituições parceiras, né? A Neo Ventures, que é a nossa aceleradora de startups, hoje aqui representada pela Lorena Oliveira, que é a nossa gerente do nosso projeto de startups, né? Do MStart, e o IBRAM, a WeWork, o escritório de advocacia que nos apoia, que chama Goulart e Collet-Piccolo Advogados, e um parceiro muito importante para nós, que é a Fundação Dom Cabral. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho só sobre o programa MStart, né? Hoje a gente está fazendo o lançamento do edital do ciclo 4, o nosso quarto ciclo de trabalhos com as startups, né? Mas para o Mining Hub... Opa! Você volta para mim, Lorena? Para o Mining Hub, esse programa de MStart, esse programa de startups, ele é muito mais do que só um programa de startups, tá? Ele é um canal de relacionamento entre as mineradoras, os fornecedores e os empreendedores, né? Ou seja, as startups, as universidades, as empresas de base tecnológica, elas são para nós um relacionamento, né? A gente cria uma conexão entre essas empresas para buscar desenvolver soluções dos maiores desafios do setor de mineração. E quando a gente buscou construir esse programa, esse MStart, a ideia era trazer soluções para os desafios, claro, mas também a busca por um novo olhar para essas soluções, uma nova forma de ver esses desafios e uma nova forma de tentar solucionar esses desafios, né? E o nosso programa, são ciclos ágeis, né? Em 2019 a gente rodou 2 ciclos e em 2020 a gente também vai rodar 2 ciclos, né? 2019 ciclos 1 e 2 e agora em 2020 o ciclo 3 que está rodando, continua com todas as suas atividades, mesmo aí com essa situação do coronavírus, a gente está fazendo tudo online, assim como está fazendo hoje o início do ciclo 4, lançando o edital para que as startups possam se candidatar a trazer soluções para os desafios que a gente vai colocar hoje para vocês. Relembrando, os nossos desafios, eles são sempre dentro de temas comuns, né? Que são 6 temas escolhidos para serem trabalhados, que são gestão de água, gestão de resíduos e rejeitos, fontes alternativas de energia, saúde e segurança ocupacional, eficiência operacional e desenvolvimento social, né? Então, no início do trabalho do ciclo 4, né, a gente pediu que os nossos associados, fornecedores e mineradoras nos enviassem uma série de desafios dentro desses 6 temas, né? Aqueles desafios que eles entendessem que são aqueles que devem ser trabalhados nesse ciclo. Então, a gente recebe esses desafios e tem um workshop onde a gente faz a priorização desses desafios, né? A gente separa, em geral, 15 desafios em torno disso para que as startups se candidatem a desenvolver soluções. Nesse mesmo workshop de priorização conjunta desses desafios, é um workshop onde a gente convida todos os associados para essa priorização, a gente escolhe também aquelas mineradoras que serão as madrinhas daqueles determinados desafios. É ali, nesse mesmo workshop, que as mineradoras se predispõem a abrir o site das suas operações, né, as suas operações, para que as startups desenvolvam a solução em conjunto com a mineradora madrinha, né? Selecionado essas mineradoras e os desafios, a gente faz o desenho desses desafios e lança o edital, colocando para a sociedade, para as comunidades, né, para o mundo, na verdade, quais são os desafios que o Mining Hub vai estar trabalhando em conjunto com aquelas mineradoras e as startups nesse ciclo que está se iniciando hoje.
né? Então, a Lorena depois vai mostrar em detalhes para você como é que está funcionando esse edital e quais são os desafios que a gente vai estar trabalhando no ciclo 4. Mas para vocês entenderem, depois a gente deixa esse edital aberto de 30 a 40 dias e para que as startups façam as suas inscrições. Depois disso, elas passam por um processo de seleção, onde as mineradoras madrinhas, a ANEEL e o Mining Hub são envolvidos nesse processo, existe uma triagem e, em seguida, uma série de entrevistas em conjunto com as mineradoras madrinhas, né, para a seleção dessas startups. Depois a gente tem a parte do bootcamp, uma fase de bootcamp, onde há o refinamento do escopo da solução apresentada pela startup e a contratação da startup que vai desenvolver a prova de conceito junto com a mineradora madrinha, né? Essa contratação é feita através de um contrato padrão, né, que foi desenhado pelo Mining Hub e pelas mineradoras lá no início, quando a gente fundou o Mining Hub. E esse contrato é muito importante, principalmente para que as startups trabalhem junto às mineradoras, né? É um contrato onde a propriedade intelectual é da startup e a mineradora está investindo no desenvolvimento da solução e não comprando ações da startup. Então, é um contrato que mundialmente conhecido como IP Free e Equity Free, ou seja, a propriedade intelectual é da startup, não da mineradora nem do Mining Hub. E não há venda de ações das startups para as mineradoras nem para os fornecedores, enquanto há o desenvolvimento dessa solução. Tá? Então, depois disso, começa a etapa de desenvolvimento da POC, desenvolvimento da prova de conceito. Né? Todo esse processo de bootcamp até o final, onde a gente tem o Demo Day, ele dura hoje 6 meses. Né? Então, o trabalho conjunto entre a mineradora madrinha e a startup, ele acontece durante esse período de 6 meses. Importante colocar que todos os associados do Mining Hub, eles podem acompanhar o desenvolvimento dessa solução, porque a gente faz sharing times, ou seja, mensalmente a startup vem, ou não mais vem ao Mining Hub, mas atualmente a gente faz todos eles online, mas tem uma apresentação ao término do bootcamp da solução que foi acordada a ser desenvolvida, e depois disso, mensalmente, tem uma atualização de como que está o desenvolvimento dessa solução para os associados do Mining Hub. Ou seja, qualquer mineradora, qualquer fornecedor pode acompanhar esse desenvolvimento e, se interessar, se for interessante, ele pode, inclusive, implementar na sua empresa. Tá? Por isso, a importância da propriedade intelectual da solução desenvolvida ser da startup e não da mineradora madrinha. Né? E depois, no final desse desenvolvimento, a gente tem o Demo Day, onde todas as startups farão a apresentação final da solução desenvolvida junto com a mineradora madrinha, e esse evento é sempre aberto ao público, né? Inclusive, o ciclo 3, que está em desenvolvimento, já tem um Demo Day marcado para o dia 3 de junho próximo, se Deus quiser, né? E o Demo Day do ciclo 4 será no final do ano, numa data que a gente vai anunciar ainda para vocês, né? Mas hoje, especialmente, a gente está falando do lançamento desse edital, e eu convido vocês a olharem o nosso site, todas as regras, tudo que a Lorena vai falar está postado no nosso site. A gente vai fazer workshops e webinars explicando cada um desses desafios, tecnicamente, como que eles funcionam, junto com os técnicos das mineradoras. Então, vocês aguardem, acompanhem a gente pelas redes sociais para que vocês saibam as datas desses webinars, desses eventos online, né, para tirar suas dúvidas, para que vocês acompanhem essas soluções. Né? Agora eu vou passar a palavra para a Lorena, e ela vai explicar o edital para vocês em detalhes e mostrar quais são os desafios e quais são as mineradoras madrinhas que vão estar trabalhando com as startups nesse ciclo.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer perguntas. E a palavra é da Lorena. Lora. Muito obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme a gente estar lançando mais um edital, o 4º ciclo do MStart, um programa que tem muito sucesso, vários cases de sucesso, e a gente está convidando todos vocês para participarem desse ciclo que vai ser, sem dúvida alguma, um marco, mais um marco na história, para a gente trazer inovação, soluções e uma nova cara para o setor de mineração. Vamos começar, então, dando uma olhada para o nosso cronograma, para vocês entenderem de forma macro como que a gente vai funcionar ao longo do ciclo 04. Então, a gente já começou os trabalhos em 10 de janeiro, um trabalho longo de coletar os desafios, como a Cláudia falou agora há pouco, priorizar esses desafios, desenhar esses desafios e construir esse edital, montar tudo para que a gente esteja nesse momento hoje do lançamento do edital, no dia 14/4. Teremos 1 mês e meio de período de inscrições, começando hoje, finalizando em 31 de maio. A partir daí, a gente tem 1 mês de seleção. Então, tem um processo de seleção interno, em que as mineradoras vão avaliar todas as propostas de forma técnica, avaliar, né, o que está chegando enquanto solução. As startups serão entrevistadas e depois dessa fase de seleção, dessa primeira etapa de seleção, que vai durar 30 dias, a gente vai ter uma etapa de bootcamp, a gente vai ter um períodozinho, uma semana de logística das startups, porque muita startup vem de fora de BH, vem de vários outros estados, e a gente espera que venha também fora do Brasil. O MStart é um programa que já ganhou alcance internacional, e a nossa expectativa no ciclo 04 é que tenhamos startups também de fora do Brasil. Então, quando finalizar a primeira etapa de seleção, a gente vai ter uma semana de deslocamento das startups, e aí a gente começa uma etapa de bootcamp. A primeira semana do bootcamp vai ser uma semana onde as startups vão refinar o escopo do projeto e vão competir entre si para que uma delas seja selecionada e siga para a próxima etapa, que é a etapa de implantação da POC, que vai durar 5 meses. Mas aí vocês devem estar se perguntando, puxa, Lorena, o bootcamp tem 1 mês, você falou só de 1 semana. Bom, o restante do período vai ser uma etapa de formalizações, contratos, ajustes internos, para que vocês possam ir a campo nas mineradoras. A gente finaliza o período de implantação da POC em dezembro. A princípio, a gente tem o Demo Day dia 9 de dezembro. Essa é a data que a gente vai trabalhar duro para atingir. Então, a gente conta com todos vocês. Para 9 de dezembro, a gente tem um grande evento de apresentação dos resultados que vocês vão trazer para a gente. E aí a gente já consegue mudar um pouco mais a cara do setor de mineração. Ok? Finalizando o Demo Day, a gente tem uma etapa que a gente chama de Roadshow, que é uma semaninha onde as mineradoras que fazem parte da comunidade do Mining Hub, os associados do Mining Hub, vão conversar proximamente com todas as startups e entender com quais delas eles vão querer fazer negócios. Então, é uma etapa super interessante que todas as startups querem que chegue logo. Muito bem, a gente vai caminhar por cada uma dessas etapas. Os detalhes de cada etapa, de tudo que acontece, está descrito no edital. Eu vou passar aqui por alguns marcos e pelos desafios, que é o que eu sei que a maioria das pessoas devem querer saber. Vamos começar, então, falando dos desafios de desenvolvimento social. O desafio que a gente tem lançado para essa temática é inclusão de pessoas com deficiência, PCD, em trabalhos operacionais. A mineradora que está apadrinhando esse desafio é a Morro do IP. Os desafios de eficiência operacional, a gente tem 6 desafios elencados nessa temática. O primeiro deles, medição de umidade de minério de ferro, da Anglo American, medição da massa de pilha de minério, da Anglo American, melhoria nas condições das pistas de mineração. A Alcoa e a Vale têm interesse em apadrinhar startups para solucionarem esse desafio. Sistema anticolisão de baixo custo, a mineradora Alcoa também está apadrinhando esse desafio. Sistema anticolisão de baixo custo para mina subterrânea, a Jaguar Mining está apadrinhando esse desafio. E o último desafio, automação e controle remoto no processo de beneficiamento de minério,
a J. Mendes está apadrinhando esse desafio. Então, temos aí já um primeiro escopo de 7 desafios lançados para o ciclo 04. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar dos desafios de fontes alternativas de energia. Temos 3. Aumento da eficiência energética dos equipamentos de mina, a Morro do IP vai apadrinhar. Gestão de energia e emissões, a Anglo American vai apadrinhar esse desafio. Área administrativa autossustentável, a Anglo Gold Ashanti e a Morro do IP, ambas têm interesse em apadrinhar startups para resolverem esse desafio. Na temática de gestão de água, a gente tem o desafio de monitoramento qualitativo e quantitativo da água em tempo real, a Vale vai apadrinhar esse desafio. E, por último, gestão de resíduos e rejeitos, alerta de risco de barragem para comunidades, a Anglo American vai apadrinhar. Utilização de rejeitos como coprodutos, a CBA vai apadrinhar. E temática de saúde e segurança ocupacional, bloqueio de energia elétrica sem intervenção humana, a Nexa vai apadrinhar. E monitoramento em tempo real da exposição dos empregados ao calor, vibração e ruído, a Vale vai apadrinhar esse desafio. Eu imagino que vocês devem querer saber vários detalhes sobre cada um desses desafios. Está tudo descrito no edital. A gente vai conversar um pouco mais sobre o edital agora. Sugiro que vocês abram o edital, leiam atentamente a descrição de cada um desses desafios. A gente tem informações bem preciosas no edital. Olha só. Vou passar com vocês aqui pelas informações chaves que estão no edital, para que vocês possam se organizar e conhecer melhor cada um dos pontos que vocês precisam se atentar. E o primeiro deles é o acesso ao edital. Onde é que vocês vão encontrar o edital com essas informações tão preciosas? Vocês vão acessar o site do Mining Hub, tá aí www.miningHub.com.br. Dentro do site do Mining Hub tem o edital em português e em inglês. Assim que vocês abrirem a página, vai ter os 2 campos de acesso ao edital nas 2 línguas. Dentro do edital, pessoal, a gente vai encontrar a descrição textual dos desafios, a gente vai encontrar o desenho dos desafios. Vejam que eu deixei uma amostra para vocês do desenho de medição de massa de pilha de minério, que a Anglo American está apadrinhando. A gente tem um desenho desse para cada um dos desafios que eu acabei de citar. São imagens que trazem várias informações, KPIs, pontos que vocês precisam se atentar ao criar uma solução. É um desenho que explica de forma lúdica problemas que são extremamente complexos e relevantes. Então, a gente tem 2 formas de vocês entenderem o desafio, a descrição textual e o desenho, ok? Além disso, no edital, vocês vão encontrar o valor disponibilizado por cada mineradora. Não necessariamente esse valor é para resolver um desafio, ok? É um valor global que a mineradora está disponibilizando. Ela vai ajustar essa informação na fase de bootcamp. Quando as startups apresentarem as soluções, a mineradora vai definir como ela vai usar o budget que ela está disponibilizando para os desafios e para as soluções que chegarem para a gente. Além disso, a gente tem no edital os critérios para a seleção das startups, a descrição da fase do bootcamp, a descrição do Demo Day, os prazos do programa, as condições de participação e os benefícios que as startups têm. Então, dentro do edital tem todas essas informações de forma extremamente detalhada para que vocês possam entender toda a grandiosidade desse programa, o quão organizado ele é e como que a gente funciona. Ok? Vamos avançar. Dentro de submissão da proposta, para vocês, então, se inscreverem, né? Porque é o que eu imagino que vocês todos querem fazer parte do projeto de um dos programas do Mining Hub. É um privilégio, é uma oportunidade para poucos e que faz a diferença, né? Não só na realidade de quem participa, mas para todo mundo que está no entorno, para todos os stakeholders da mineração. Então, vocês vão acessar dentro da página do Mining Hub, vai ter um link. O link é inscreva-se. Clicou no link, vocês vão cair numa página, que é a página, o formulário de inscrição. Nesse formulário de inscrição, vocês vão cumprir por 4 etapas. A primeira delas é os dados da startup. A segunda, vocês vão descrever a solução
para o desafio que vocês querem solucionar. A terceira etapa é o estágio de desenvolvimento da solução que você está apresentando. E a última etapa é quem são vocês, a equipe, quem é que está disposto a participar desse programa conosco. A etapa de submissão da proposta de inscrição, como eu já disse, ela fica aberta até 31 de maio. Vocês terão 1 mês e meio de inscrição, mas façam logo a inscrição. Não deixem para a última hora. Aproveitem. Vocês podem se inscrever para mais de um desafio, ok, startups? Isso é super legal. Se vocês entenderem que tem solução para 2, 3, 4 desafios, façam inscrição. A gente vai avaliar internamente para qual dos desafios vocês têm mais fit. Tudo bem? Esse trabalho vocês deixam conosco. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só, falando da etapa de submissão da proposta, que é essa etapa até 31 de maio, a Cláudia já começou a contar para vocês que nós teremos webinars. E os webinars vão acontecer tanto em português quanto em inglês, já que a gente vai trazer startups de fora do Brasil para participar do Ciclo 04. E aí a gente já tem previsto 4 webinars. Pode ser que a gente amplie o número de webinars, vai depender de como vai ser o fluxo e o andamento do nosso programa, né, nessa etapa. A gente espera até que a gente aumente pela demanda de vocês. E o primeiro webinar, a gente vai falar sobre a visão geral do programa. Então, a gente vai contar um pouco melhor sobre o MStart, vamos esclarecer dúvidas do edital, a gente vai detalhar... Vou mostrar para vocês as startups que foram bem-sucedidas em 2019, todos esses resultados, né? A gente mostra lá nesse dia Isso. aí. Né? Isso, é super legal, vocês vão ter uma dimensão do programa, né? Aqui a gente tem pouco tempo de conversa, lá a gente vai ter muito mais tempo de conversa e vai ser uma oportunidade incrível de trocas. Então, participem. Vai ser dia 22 de abril em português, dia 23 de abril em inglês, ok? Na sequência, a gente tem, no dia 28 de abril e 29 de abril, nós vamos falar sobre os desafios de eficiência operacional. A gente passou por eles agora e são 6 desafios de eficiência operacional. Por isso, a gente vai ter um dia exclusivamente só para falar desses desafios, ok? No dia 6 de maio e 7 de maio, a gente vai falar dos desafios de gestão de água, desenvolvimento social e saúde e segurança operacional. E, por último, dia 13 de maio e 14 de maio, a gente vai falar sobre os desafios de gestão de resíduos e rejeitos. Então, é uma oportunidade para vocês conversarem, tanto com o time da ANEEL, a gente que está fazendo a gestão do programa, desde o ciclo 01, quanto para conversar com cada uma das mineradoras que estão apadrinhando os desafios. Vocês vão poder fazer perguntas que vão esclarecer ainda mais o que está nos desenhos, o que está na descrição, e aí sim trazer uma proposta super inovadora e relevante para o mercado de mineração, ok? Eu espero vocês lá, a gente se encontra então todos esses dias, eu espero poder conversar pertinho com vocês, assim, para esclarecer as dúvidas e ficar cada vez mais próximo das startups que estarão conosco nessa longa jornada até o final do ano. Beleza? Bora, olha só, seleção das startups, a etapa que toda startup quer saber como é que vai funcionar. Basicamente, a gente vai passar por 3 etapas dentro daquele período de 30 dias que eu comentei com vocês. A primeira etapa vai ser uma triagem de enquadramento das startups dentro do programa do MStart. Quem faz isso? O time da ANEEL, o time de gestão do projeto. A gente vai entender se quem cadastrou, quem fez a inscrição, está dentro do programa MStart, né? Está dentro do que a gente está procurando para o MStart. E, Lorena, mas e se não tiver enquadrado dentro do MStart? Calma, a gente tem solução para isso. Eu vou falar lá no finalzinho, então fica aí até o final, tá? Eu vou te contar como é que você vai fazer parte do Mining Hub de qualquer jeito, ok? Porque vale a pena fazer parte. Então, espera aí que eu já te conto isso. Bom, então, para aquelas startups que tiverem enquadradas dentro do MStart, que tiverem tudo a ver com o que a gente está buscando para este programa, eles vão passar por uma triagem técnica das mineradoras. Ninguém melhor do que os técnicos que conhecem o problema de perto para entender se o que vocês estão propondo faz sentido, ok? Depois disso, a gente vai entrevistar as startups, ouvir vocês, o famoso pitch. É a hora que vocês vão dar o show para a gente, e aí a gente vai ou não comprar a ideia de vocês e levar vocês para uma próxima etapa,
que é a etapa do Bootcamp. A proposta é que a gente tenha até 3 startups para disputarem entre si uma vaga no Bootcamp. A gente vai ter uma semana intensiva onde vocês vão refinar o escopo do projeto, com a presença da mineradora madrinha e com o time da NEL, apoiando vocês em vários aspectos, para que a gente tenha no último dia 10 de julho, um Pitch Day. E aí sim, a gente vai ter uma definição oficial e final de qual vai ser a startup que vai seguir conosco para a etapa de implantação da POC, que é onde vocês vão para campo. É onde que, na real, vocês vão colocar a ideia de vocês para funcionar. Então, é um período de 5 meses, onde vocês estarão diretamente ligados, né, à mineradora madrinha, e com o time da NEL e do Mining Hub, a gente vai estar junto durante todo esse período de construção, de desenvolvimento, para no finalzinho disso tudo, quase dei um spoiler aqui, para o final disso tudo, a gente ir para o Demo Day, que é aquele evento, um evento gigantesco, normalmente a gente convida umas 400, 500 pessoas do ecossistema de inovação, então vem governo, vem universidades, vem fornecedores, toda a comunidade do Mining Hub participa, são eventos grandiosos, pode procurar no YouTube, você vai achar o Demo Day que a gente fez, ciclo 01, ciclo 02, e em breve ciclo 03, fica ligado, dia 3 de junho, vai ser um sucesso, assiste, por favor, vocês vão ver o tanto que é legal o que a gente faz, ok? Muito bem, eu espero que vocês estejam animadíssimos, tanto quanto eu, e entendam o quanto vale a pena ir lá, acessar a página do Mining Hub, clicar em edital, abrir o edital, olhar todos os detalhes, ver os desafios, ler os desafios, navegar pelos desenhos dos desafios e se inscrever, ok? Tá bom, eu sei que vocês estão curiosos, né? Querem saber quem não se enquadrou o meu spoiler? Vamos lá, então. Olha só, se você, startup, tem uma solução para o setor de mineração super legal, mas ela não está contemplada nesses desafios que a gente apresentou aqui no ciclo 04 do MStart, você vai poder cadastrar a sua solução no MConnect, está lá no site também do Mining Hub, está tudo no site. Entra lá no Mining Hub, clique em MConnect e aí você vai cadastrar a sua solução. Ela não está perdida, muito pelo contrário. Ela está conectada conosco. A gente vai acessar a sua solução e a gente vai apresentar isso para as mineradoras. Em vários eventos que a gente vai fazer interno, aí tem vários detalhes, a gente conta para vocês um pouco melhor depois como é que vai funcionar o MImpact. O mais importante agora é você se cadastrar, é você se conectar conosco. Depois que a sua conexão estiver feita, aí fica fácil a gente seguir juntos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claras as minhas explicações até aqui. Eu vou abrir um espaço para responder algumas perguntas e, desde já, se conectem conosco nas nossas redes sociais, o site, o LinkedIn, o Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. A gente tem um monte de rede, um monte de canal de comunicação. A gente divulga várias coisas interessantes todo dia. Então, tem matéria, tem evento, né? Vocês estão inseridos dentro de um contexto, com mineradoras, fornecedores, stakeholders gigantescos, com uma qualidade de acesso à informação ímpar. Então, aproveitem. Se conectem conosco, que vem fazer diferença na história, que a gente precisa de vocês. Ok? Deixa eu ver se a gente tem perguntas. Deixa eu entender o que já chegou aqui e o que eu consigo responder. Me deem um minutinho. Oi, Elis. A gente tem uma pergunta da rede social. Diga. É sobre o tipo de contrato. Eles querem saber se é um contrato, é um termo de cooperação técnica, contrato da startup com a mineradora madrinha. Beleza. Claudinha, eu acho que seria bom você responder essa, pode ser? Sim, é um termo, sim, de cooperação técnica, de desenvolvimento da solução, né? E lá tem todos os detalhes de acordo de confidencialidade, de propriedade intelectual, de treinamento, tudo que vai acontecer e o cronograma de desenvolvimento dessa prova de conceito e vai ser desenvolvido junto com a mineradora madrinha. Então, vocês
vai estar tudo descrito nesse contrato e esse cronograma desenvolvido durante o bootcamp, ele vai ser anexado a esse contrato, tá? Inclusive a forma de pagamento que as mineradoras vão desembolsar o investimento, né? Também será descrito nesse cronograma, de acordo com os marcos em que vocês vão trabalhar juntos e entregar para a mineradora. Né? Então, realmente é uma cooperação técnica, é um desenvolvimento de uma solução. Legal. Obrigada, Claudinha. Eu tenho mais algumas perguntas. Vai lá, Elis. Tá? Sobre o desafio social, o pessoal está perguntando se é possível apresentar soluções para diversos desafios sociais, não apenas para pessoas com deficiências. Então, olha só, para o ciclo 04, o escopo desse desafio é para pessoas com necessidades especiais, ok? Então, a gente precisa atender a essa demanda, nessa realidade. Mas, como eu disse, você pode se cadastrar, pode trazer as soluções que você tem aí através do M-Connect. Então, faz o seu cadastra via M-Connect com todas as possibilidades que você tem de solução que possam agregar para o setor de mineração. Para este desafio, precisa desse recorte, ok? Ok, Lori, obrigada. A gente tem mais uma. Claro, apesar do termo startup ser mencionado o tempo todo, uma empresa consolidada também pode apresentar uma solução em desenvolvimento? Legal, olha só. Quando a gente pensa no M-Start, a gente está pensando numa proposta que a gente vai colocar ela à prova, né? Então, é importante a gente avaliar o que é que você tem em desenvolvimento, qual é o estágio de desenvolvimento, tem algumas variáveis nisso, né? O M-Start procura por propostas que a gente possa testá-la, né? Então, uma solução que já vem pronta, uma solução que já está sendo aplicada no mercado, é a ideia de um fornecedor. Então, a ideia é que você possa apresentar para a gente via M-Connect o que você já tem de solução pronta. O M-Start é um espaço para a gente testar algo novo. Desenvolver. Então, entender o que tem lá de desafio, né, que as mineradoras têm, e a gente possa fazer junto, como a Cláudia trouxe, né? Então, muito mais do que ser um espaço para colocar à prova algo que você já desenvolveu, que é rígido, é um espaço para a gente co-criar. É um espaço para a gente adaptar o que precisa ser adaptado, adequar a realidade das mineradoras para mudar o cenário que precisa ser mudado. Ok? Espero ter solucionado a sua dúvida e participe dos webinars. A gente vai falar bastante dos desafios durante os webinars. Quer acrescentar mais alguma coisa, Lori? Não, é isso mesmo. Se você tem uma solução pronta, como a Lorena colocou, cadastre no M-Connect, converse com a gente. Né? O M-Start realmente é um programa que a gente busca o desenvolvimento conjunto, né? Da startup junto com a mineradora para desenvolver uma solução que seja implementável dentro de uma mineradora. Né? E não um produto pronto. Produto pronto, a gente quer conversar com você, a gente quer entender o que você desenvolveu, né? E aí você conversa com a gente através do M-Connect. Isso. Todos são muito bem-vindos, né? São super bem-vindos. Não é isso, Claudinha? Só que a gente quer ouvir todo mundo, né? A gente sabe que tem soluções incríveis e a gente precisa dessas soluções. O Mining Hub é um espaço de conexão, de encontro, né? Onde a gente vai transformar mesmo as realidades. Só que para cada um tem um escopo dentro do Mining Hub. A gente tem vários programas dentro do Mining Hub e eu tenho certeza que você vai se enquadrar em algum deles. É só chegar e ficar perto da gente que vai dar tudo certo. Legal, Lori. Eu vou passar mais 3 perguntas aqui na sequência, porque elas estão linkadas a esse assunto que a gente está tratando agora e elas têm mais ou menos relação. A Jennifer Barbosa está perguntando se esses programas nossos são somente para startup, se uma pessoa física que possua uma solução, ainda que não faça parte de uma startup, poderia participar. Uma outra pergunta relacionada a isso também é o nosso contrato startup mineradora, vem do Wanderson Leite. Será necessária a emissão de nota fiscal para o recebimento dos valores da POC? E o Ricardo, ele pergunta
se precisa ter todo o plano estruturado, ou ele pode ser inovadora para que possa ser desenvolvida junto às mineradoras. Legal. Jennifer, olha só, a gente tem, vou te contar um caso do ciclo 03, talvez os meninos estejam me ouvindo. A gente tem uma turma de estudantes da universidade que se identificaram com um dos desafios do ciclo 03. Eles se juntaram, pensaram numa solução e foram selecionados. Então, não precisa já ser uma startup, você pode se tornar uma. Foi o que os meninos fizeram. Eles se organizaram, criaram um CNPJ, então isso é muito importante, tá, pessoal? Para participar do programa, precisa de ter um CNPJ, isso é importantíssimo, principalmente por questões legais, por questões contratuais, né, da parceria com as mineradoras. Mas você pode se organizar para que isso aconteça. Então, se tem uma ideia, se tem algo que você entendeu que pode solucionar o problema, você vai construir isso com a gente, tá? Põe lá dentro do formulário a sua ideia, refina um pouco melhor a sua ideia, constrói, deixa a sua ideia com um pouquinho de robustez, e aí, se a gente gostar do que você está propondo, a oportunidade da gente desenvolver isso juntos é enorme. E a gente vai ter a fase do bootcamp, onde a gente vai aportar vocês com informação, com vários recursos para você construir e dar forma à sua ideia, ok? Sobre nota fiscal, né? Quer falar sobre isso, Claudinho? Acho que pode ser bom. Não, pode falar. Pode. Bom, nota fiscal. Toda startup, né? Toda startup que fizer contrato com as mineradoras, como eu acabei de dizer, precisa de um registro legal, precisa do CNPJ. No Brasil, a gente usa o CNPJ, fora do Brasil, a gente tem o NIF, né? Precisa de algo que regularize as startups. Cada mineradora tem um fluxo de pagamento, tá? Então, isso é bem de caso a caso, assim. Seria leviano eu responder isso por todas as mineradoras, porque cada uma delas tem um fluxo de organização de pagamento e de processos para as startups. Então, a partir do momento que você escolher um desafio, escolher uma mineradora e avançar nas etapas de seleção, a gente pode entender com a mineradora que vai apadrinhar esse desafio, como que vai ser o fluxo dela com vocês, ok? O MineHub, ele traz essa possibilidade de flexibilização de alguns pontos. Isso é muito legal. Então, as mineradoras que fazem parte da comunidade do MineHub conseguem se adaptar para que algumas coisas dentro desse programa funcionem mais rápido, funcionem melhor, para que a gente não perca a oportunidade de ter uma excelente solução para um desafio complexo, tá bom? Então, cada caso é um caso, vamos conversar à medida que você for avançando no processo com a gente, né, Claudinha? Isso. O importante é participar, o importante é trazer a sua solução, a sua ideia, né? A gente não quer perder a forma nova de trabalhar que você está enxergando para os nossos desafios no setor de mineração. Então, não deixa um problema administrativo segurar você, né? Tudo é conversado, tudo é negociado, a gente sempre flexibiliza alguma forma de estar participando, de estar junto com vocês. É isso aí. Mais alguma Legal, pessoal. Vamos continuar aqui um tempinho com as perguntas. A gente tem uma aqui bastante interessante, que a gente tem um caso que já aconteceu no próprio MStart, e a pergunta é a seguinte: fornecedores, sem ser startups, que querem desenvolver um produto que já é utilizado em outro setor e quer desenvolver no setor de mineração, tem que ter um spin-off necessariamente ou não? Idealmente, sim. Fornecedores do MineHub, eles precisam criar uma spin-off, tá? É o ideal, ok? A gente já teve alguns casos, a gente teve um caso, inclusive, recente, de uma pessoa que tinha uma solução bastante interessante para um desafio, ele já tinha essa solução desenvolvida em outros mercados, no mercado alimentício, mas nunca tinha sido adaptado para o mercado de mineração. E essa startup foi selecionada e a gente trabalhou com essa startup porque tinha tudo a ver com testar nesse novo cenário. Neste caso, eles não precisaram criar uma spin-off, então depende muito da natureza, do tamanho do seu negócio, da relação que você tem conosco.
ok? Como a Cláudia acabou de dizer, o mais importante é vocês se conectarem com a gente. Apresenta a solução que vocês têm. As arestas a gente vai ajustando. Cada caso é um caso. A gente não quer perder a oportunidade de se conectar com soluções, com ideias, com propostas. O ajuste que precisa ser feito, né, esse é o grande ganho que a gente tem no Mining Hub, é essa possibilidade de flexibilização, de ajustes, de adaptação, que o mercado de inovação traz para a gente e que o Mining Hub está abraçando isso e mudando, transformando a realidade do setor de mineração hoje. Ok? Eu só gostaria de acrescentar que as spin-offs também são super bem-vindas. Tá? Então, se você tem uma empresa grande ou se você trabalha numa empresa grande e acha que pode desenvolver uma solução junto com as mineradoras, criar um spin-off é sensacional. A gente já teve um caso assim, um grande fornecedor nosso no ciclo 2, que criou uma spin-off exatamente para desenvolver uma solução de um desafio que foi sensacional. Então, assim, é importante colocar que a gente tem flexibilidade para poder trabalhar com vocês. A gente não quer perder uma boa ideia por causa de uma burocracia, entre aspas, ou qualquer coisa administrativa que possa vir a separar, né, a solução daquele desafio das empresas, das mineradoras. Né? O Mining Hub tem esse papel, né? A gente pode tentar essa flexibilidade. Não. Desculpa, faltou aqui. Então, flexibilidade é realmente a palavra que a gente tem e é o que a gente gosta muito de trabalhar. Tá bem? Não deixa de participar, não deixa de nos procurar. Se você não encaixa em nenhum dos desafios que a Lore apresentou, por favor, coloque a sua startup, a sua spin-off, a sua ideia lá no M-Connect. Conversa com a gente para a gente poder trabalhar junto com vocês. Tá bem? Legal. Para a gente encerrar, tem uma pergunta que recentemente foram canceladas as agendas dos pitches para apresentar soluções para as mineradoras, e a pergunta é se isso vai ser retomado, e veio em seguida um agradecimento pelos esclarecimentos e um parabéns à equipe pela apresentação. Muito obrigada. Vou agradecer o parabéns primeiro, né, que eu adoro parabéns. Eu adoro aniversário, parabéns, sempre gosto. Não, a gente realmente lançou, né, o Pitch Day, é um programa que não tem a ver com o M-Start, nem com o M-Connect, mas é uma oportunidade de startups de qualquer parte do país, de qualquer parte do mundo, na verdade, de vir apresentar trabalhos e soluções de interesse das mineradoras, né? A gente tinha flexibilizado 4 datas para esse Pitch Day. Acontece que a data qual que era a ideia, né? O primeiro evento desse Pitch Day seria hoje, na parte da manhã, ou um pouco antes, na parte da tarde, um pouco antes desse evento de lançamento do edital, era trazer essas startups para apresentar para as mineradoras soluções que elas entendem ou entenderam que seria de interesse das mineradoras. O programa do dia 14 ele foi cancelado por causa da presença, né, e da situação do coronavírus, mas todas as outras 3 datas elas estão em aberto. Eu não sei as 3 de cor, mas eu sei que a próxima é dia 16 de junho, se não me engano, e esse vai acontecer ou presencialmente ou online, tá? Então, vocês podem continuar fazendo as inscrições e a gente vai fazer com que esse evento aconteça ou presencialmente ou online. O evento do dia 14 realmente não teve como acontecer, seria esse evento de lançamento do ciclo 4, ele estava programado para ser um grande evento presencial, onde a gente ia trazer essas startups do Pitch Day, aí ia ter o lançamento do edital, ia ter também um lançamento, né, vou dar um spoilerzinho, a gente está fazendo um e-book, né, sobre as mining techs, né? A gente está preparando um radar de mining techs que a gente vai lançar também.
Antes da ideia do coronavírus, todos esses 3 eventos aconteceriam no mesmo dia, né? Seria um grande evento. Mas, infelizmente, a gente teve que separar isso em vários dias diferentes. Então, hoje a gente está lançando o edital do ciclo 4, o Radar de Mining Techs, a gente está no meio da tradução dele e também a gente vai anunciar para vocês nas redes sociais o lançamento desse e-book, né? E no dia 16 de junho acontece, então, o primeiro Pitch Day do Mining Hub e será online ou presencial, se a gente já puder estar no nosso espaço, né? E agora, com essa experiência que a gente está tendo, sinceramente, talvez a gente deixe tudo online também, né? A gente vai ter o nosso espaço lá, para quem não conhece ainda, eu convido para conhecer quando a gente já puder se encontrar pessoalmente, né? Que vocês todos venham nos visitar lá no Mining Hub. E acontece também os nossos eventos online. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, vocês vão ficar sempre atualizados de tudo que a gente está fazendo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Elis? Não temos mais nenhuma pergunta e a gente também já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas foi um evento bem legal. Então, eu queria agradecer a presença da Lorena, que trouxe explicações e esclarecimentos ótimos para a comunidade. Agradecer também a presença da Cláudia, pela disponibilidade, por esse esclarecimento sobre o Mining Hub. E a você, principalmente, que está aí acompanhando a gente no Facebook, tá? Aproveito e chamo todo mundo para acessar as nossas redes sociais, curtir. Se ficou alguma dúvida, pode acessar qualquer um desses canais, deixar uma mensagem para a gente, ou então também contatar a gente pelo nosso e-mail contato@minehub.com.br, que em breve a gente consegue responder e sanar todas as dúvidas. Mas, gente, fica aqui novamente o nosso aviso. Não deixe de participar do MStart Ciclo 04. É uma experiência incrível. E é legal a gente relatar também que os nossos laços com as startups, elas não se encerram com o fim do programa. A gente tem vários exemplos de startups que continuam trabalhando com a gente, que agora vão ficar em loco no nosso espaço, né, no Mining Hub, aqui em Belo Horizonte, e a gente forma uma rede bem legal. E com isso a gente vai alcançar o nosso propósito, que é de mudar a cultura do setor de mineração, tornar ele mais inovativo, tornar ele um setor ainda mais responsável e sustentável. E o Mining Hub, junto com o MStart, todos os nossos projetos, ele tem esse objetivo. A gente se encontra em breve, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Corre lá no nosso site agora, lê o edital direitinho e inscreva a sua solução. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Fiquem em paz e com saúde. Cuidem-se. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.